Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo você que tem nos acompanhado em nosso canal. Nosso canal está modesto, mas nossa intenção é contribuir de alguma forma para tornar a sua vida melhor, esclarecer fatos. Eu sei que em algumas áreas eu não sou especialista, a minha área é elétrica, eu sou técnico, também a parte religiosa eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, então há muito tempo na igreja, e teologia, tenho a teologia, né? Sou formado em teologia e algumas coisas. Também trabalhamos há muito tempo com pessoas, com jovens, com adolescentes, com igreja, e presenciamos muitos problemas diversos, porque não lidamos só com os crentes, lidamos também com pessoas não crentes, que precisam também do nosso apoio, e nós apoiamos de alguma forma. Enfim, nós observamos a sociedade como um todo, porque precisamos passar uma informação segura para a igreja onde a gente serve a Deus. Quando eles precisam da gente, nós precisamos passar uma informação de visão de mundo, tá certo? De família, de o que está acontecendo, o que pensam as pessoas diferente de nós, que não é crente. Enfim, os governos, o que eles estão, quais as suas ideias, suas mentalidades, né? Os países, tá certo? Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui em evidência é que se você estiver num país, nesse país aqui igual nós estamos, o Brasil, da qual nós somos nato, somos brasileiro nato, apesar de que temos nossas origens, minha origem é afrodescendente. Você está vendo a minha cor aí, tá? A minha família foi formada de que forma? Eu vim de uma família que houve um encontro entre um caboclo, né, um Cabo Verde, e um índio, e um indígena. A minha bisavó, a minha avó, tudo índia. Minha avó mesmo era índia, morreu com quase 100 anos de idade, morreu com 96 anos de idade. Você está entendendo? Então eu sou essa mistura, por isso meu cabelo, ó, ele é um cabelo mais ou menos, tá certo? Então o que acontece? Nós precisamos saber, o que eu quero dizer para você. No nosso país, para você criticar uma ação, uma autoridade, tudo, existe até um exagero, não é verdade? Às vezes as pessoas exageram e excedem no tratamento com a autoridade. Eu sou contra. Você não está satisfeito ou fazer uma crítica, se as leis do nosso país nos dão esse direito de criticar ou contestar ou questionar, então nós temos uma liberdade, com muito respeito. Da minha parte, eu vejo pessoas xingarem, falarem palavras de baixo escalão para a autoridade. Eu acho que o caminho não é esse, não. E eu vejo também por que às vezes as pessoas também dizem palavras de baixo escalão para certas autoridades. Você já viu uma autoridade brasileira se pronunciar? Ele diz que ele pode falar o que ele quiser. Então ele te xinga, ele te maltrata, e você tem... Então quando você vai dar, quando qualquer cidadão aqui vai se pronunciar, aqueles que não se preocupam com a elegância das palavras, ele vai dizer qualquer palavra. Mas se você é brasileiro e mora em um outro país, você precisa respeitar as autoridades lá, tá? Respeitar o presidente daquele país, respeitar as suas autoridades ali. Por quê? Você está em outra nação. Se você está aqui no Brasil, você é brasileiro e você pode ir para a rede social, falar o que você pensa, o que você acha, e até xingar uma autoridade, que eu acho um tanto deselegante. Se bem que tem autoridade que não se dá o respeito, em outro país não. Você precisa, respeitar as autoridades, saber o que vai falar, ouvir mais do que ficar falando muito, né? Cada país tem seu modo de vivência, sua regência, o seu regente, o seu governo. E cada cidadão estrangeiro precisa respeitar aquele país conforme as suas leis.
Eu vejo pessoas viajando de outro país, né? E querem que naquele outro país eles viver como se estivesse no seu país. Não vai acontecer. Lá o costume é diferente, então tem que respeitar o costume de lá. Tá certo que o país que você está entrando, ele vai dar a liberdade do estrangeiro viver a vida dele, mas respeitando as autoridades locais, as leis daquele país. Tá certo? E nós estamos aí, nós estamos numa pandemia aí, do coronavírus. Eu não sei como é que está aí na sua cidade, como é que você está passando, mas estamos aí aderindo à quarentena. Eu dei uma volta ontem aí na rua e vi que muitas lojas estão fechadas, até fábricas estão paradas, algumas não, porque aqui eu sou do setor da mineração, então algumas empresas pararam, empresas de autopeça, de peças, empresas de calçados, vestimentas, serviço, algumas pararam, outras não, as essenciais não. Mas que nós possamos aí orar para os nossos, entregar a Deus aos nossos enfermeiros, médicos que estão cuidando dessas pessoas, e que as pessoas também venham cooperar com este momento. O momento é crítico, tá? Eu vejo muita gente, principalmente a imprensa, criticando as ações do governo, sem o governo. O governo está trabalhando ainda, deixa para poder questionar isso depois, né? As autoridades estão trabalhando ainda, né? Porque o desejo do meu coração é que nós cheguemos a uma condição favorável para todo mundo, não é só para um grupo, tá certo? Para todos, tá bom? Passei aqui para bater um bate-papo contigo, né? Estamos aí, eu tive que usar uma máscara, que eu estava varrendo aqui é um piso grosso ainda, eu estou me alojando aqui, ainda não coloquei iluminação, aqui eu trouxe a minha oficina para aqui, para evitar um gasto com aluguel, que as coisas não estão fáceis, né? E eu preparei isso aqui, eu tive ajuda também de pessoas que me ajudaram. Teve gente que me ajudou aqui, que se não me ajudasse eu não conseguiria vir, porque o custo para mim vir para cá seria do entorno dos 5 mil reais, então eu estava tendo dificuldade para vir. Mas apareceu uma solução, Deus abençoou que apareceu uma solução, uma pessoa me ajudou e eu consegui chegar aqui. Deus abençoe essas pessoas que sempre aparecem quando você precisa. E às vezes você nem pede, né? Às vezes você nem pede. Às vezes você fala assim, poxa, eu tô pensando nisso. A pessoa entra no seu cenário, ela diz, não, se você vai para lá, eu quero te ajudar de alguma forma. O que eu posso fazer para te poder te adiantar o seu lado? Vou mandar meus homens lá, vou mandar o pessoal. Então, rapaz, né, uma pessoa mandou seus homens aqui, mandou material e me ajudou de alguma forma. Outros me ajudaram aí, pedreiros veio aqui, fez o serviço também, outros com tinta, e nós estamos aqui. Se você falar assim, Marquinhos, você está passando dificuldade? Não estou. Não. Simplesmente, às vezes você tem pessoas na vida de você que te ajudam de alguma forma, e que você inspira alguma coisa na vida delas, né? Eu não estou nem mais nem menos, entendeu? Não tem aquela situação em que a pessoa que acontece muito no futebol, né? Já que eu não ganhei ainda, já que eu não venci ainda, eu estou em busca da vitória. Esse ano, não é assim que acontece com os times de futebol? Esse ano não deu pra gente vencer o campeonato, mas vamos lutar para permanecer na primeira divisão. Ou seja, transformando isso tudo, eles estão dizendo, vamos lutar para que a gente não venha cair. Porque quando você perde, né, ou você não alcança uma constante nessa questão, você cai para a segunda divisão, que é a visão dos times. Então eu estou naquela, eu não venci a partida, mas eu estou lutando para permanecer em pé. E você entendeu aí? É dessa forma. Nós, por exemplo, meus amados amigos e irmãos, mesmo que a gente atravessou o ano e não conseguiu vencer, nós precisamos lutar
pelo menos para ficar de pé. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua palavra, ele diz, ele fala assim, sede sóbrios, porque o vosso adversário anda em derredor, ele só está esperando, ele só está esperando um fraquejar seu. Ele só está esperando você começar a pensar para dentro. Poxa, não vai dar, eu tô ruim, isso aqui. Ele entra na sua cabeça e coloca coisas na sua cabeça e você acaba jogando tudo para baixo. Então, mesmo que as coisas, nós estamos vivendo essa pandemia aí de coronavírus, depois disso vai vir uma outra crise, porque o efeito desse vírus não vai ser só a morte de algumas pessoas, vai ser o reflexo que vai sobrar dele, vai cair na economia, porque a economia que sustenta as pessoas, que dá condições às pessoas a sobreviver, comprar o seu pão, tá certo? Nós temos que buscar a Deus e pedir a Deus que tenhamos um caminho novo, e nesse momento é hora de estarmos unidos em torno de um propósito, unidos em torno da nossa família, unidos em torno da nossa cidade, do nosso país, né? Não é hora, não é momento. Você vê aí políticos aproveitando esse momento para poder criar uma armadilha para derrubar o outro político. Isso é ser oportunista demais. Eu acho que é uma irresponsabilidade das autoridades. Estou falando de políticos, né, que eu vejo aí alguns políticos criticando o presidente, criticando as ações do presidente. Eu vejo que ele está se esforçando muito com a sua equipe, né? É hora do Congresso se unir ao Executivo, do Senado se unir ao Executivo, do STF se unir ao Executivo, os magistrados se unir ao Executivo, os deputados, políticos de todos os níveis se unirem ao Executivo e darem as mãos em prol do povo sofredor. Tá certo? Então a gente vê esse povo aproveitando a oportunidade. Eu poderia falar nomes aqui, mas não vou falar porque senão parece que eu estou em causa política, não. Vou falar, tem nomes, tem pessoas aí que brilharam muito em 2018. E eles mesmo ofuscaram o seu próprio brilho, na sua arrogância, no seu egoísmo, na escolha que fizeram, foram seduzidos pelos interesseiros, aqueles que são interessados em dinheiro, foram seduzidos por essas pessoas, porque por trás das cortinas, aonde os seus olhos não podem ver, tramam todos os dias para ver se consegue fazer uma armadilha, para derrubar o que está presidindo, para eles assumirem o lugar. Então acho feio, pessoas acima do nosso nível, acho que não é por aí esse caminho, mas que nós possamos orar a Deus por essas pessoas, possamos estar unidos. Eu creio que daqui a pouco nós vamos superar. Essa não é a primeira não, eu estou com quase 50 anos de idade, e eu já vi muita coisa. Essa que nós estamos passando, para os mais novos, é troço feio, mas já passamos pior aí também. Já tivemos outros momentos piores também, que em outro momento a gente vai estar fazendo um resumo disso tudo. Um abraço, Deus abençoe a sua vida e vamos para frente confiando em Cristo. Para você, eu vou deixar aí como meditação Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Um abraço, a gente volta a conversar numa próxima oportunidade.